Seja bem-vindo ao podcast Contabilês, né? O Contabilês hoje vai simplificar um pouquinho para você que quer se reinventar profissionalmente, né? E esse é o dia, né? Nós estamos aqui com a Lene. Seja bem-vinda, Sim, Lene. É, obrigada. Primeiro, assim, nós queremos conhecer quem é a Lene. Depois a gente apresenta um pouquinho mais sobre o que você faz, né? Vamos Sim. trabalhar um pouquinho sobre isso. Mas quem é a Lene, né? Conta pra gente. Gente, bom dia a todos, bom dia, Bom Cris, bom dia, dia. Denis. Um prazer estar aqui com vocês. A Lene é uma pessoa de Minas Gerais que veio para Guarapari. Hoje, Espírito Santo é a minha segunda casa. Sou casada, tenho um filho e recebi recentemente o título de avó, né? E profissionalmente falando, eu sou consultora na área de gestão de negócios e atuo também como mentora de mulheres, aquelas que querem empreender em algo, né, num negócio. E também faço palestras e também já escrevi um livro falando sobre mentalidade empreendedora. Então é um prazer estar aqui falando sobre esse tema, né, que para mim é muito importante. Nossa, muito bacana. Pessoal, então, antes da gente começar o tema, eu vou pedir para você curtir, compartilhar, tá? E clica aí no sininho para você receber esse podcast já de primeira mão, tá ok? Então, contamos com vocês aí do outro lado. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa reinvenção profissional, né? Sim, Quando a pessoa fala bem assim, a reinvenção profissional, pode ser tanto dentro do próprio local onde você sim, trabalha, pode ser mudando talvez de atividade e tal, né? Ou então, não, eu agora quero empreender. sim. Também é uma reinvenção. Então, o que que é essa reinvenção? Aonde a gente consegue alcançar com essa reinvenção? Eu penso que reinvenção profissional é quando você está fazendo, às vezes você está fazendo muito bem aquilo que você faz e pratica, você tem conhecimento, autoridade para falar, mas você não está muito feliz. Então, quando você não está muito feliz naquilo que você está realizando, aquilo começa a te incomodar. Então, para mim, quando começa a te incomodar, opa, tem que ver se eu estou no lugar certo, é isso que eu fui chamada para fazer, é isso que está me deixando feliz. Então, isso, quando começa a te incomodar, é hora de parar. Então, reinvenção profissional, muitas vezes, é você não estar no lugar que você foi chamado por Deus para fazer. E isso começa a precisar dar uma atenção, né? E a partir desse ponto, é olhar assim, o que exatamente está me incomodando? Porque às vezes não é a empresa, às vezes é o setor, às vezes é a habilidade que você tem outra habilidade, você não está desenvolvendo seus dons e talentos no lugar que você tem mais tato para fazer, né? Então, esse reinvenção muitas vezes é algo que você precisa parar e olhar para dentro e falar: eu estou fazendo, estou feliz, estou fazendo o que eu quero fazer. Então, para mim, começa por aí, né? Esse bichinho que começa a te incomodar e falar assim: o que eu vou fazer, né? Uhum. Então, nós podemos dizer que a reinvenção é achar corretamente aonde o seu dom se adapta. Exatamente. Porque eu penso que cada um de nós nascemos com um dom e um talento. Então, tem aqueles que desenvolvem naturalmente esse dom e talento e ele faz com muita naturalidade. Então, aquilo é leve para ele. E muitas vezes ele não presta atenção nesse dom e talento e acaba indo para uma outra área por outras necessidades. Necessidade financeira, ou de reconhecimento, ou de outras coisas, e dá uma desviada um pouquinho. Isso começa a gerar um pouco de uma frustração, assim, ao longo do tempo. Então, o reinventar é você realmente olhar e falar assim, tô bem no que eu tô fazendo, né? Então, a partir desse ponto, aí começa a ter que prestar atenção nisso. Eu posso dizer assim, por exemplo, o gestor de empresa, né? Vamos jogar Sim. também um pouco para o gestor da empresa, na verdade para os dois. Eu contrato um funcionário hoje, ele executa até bem o trabalho Uhum. dele ali, e o gestor de empresa também, ele tem que ter esse olhar também para o funcionário. Por exemplo, não, ele executa muito bem aqui até o trabalho dele, mas o dom dele específico não é esse. Ele Isso. se encaixa talvez em um outro perfil de trabalho, outro perfil de negócio dentro da mesma empresa. Ele está trabalhando, vou dizer aqui o que aconteceu. Alguém que trabalha na legalização, mas o cara tem uma aptidão, tem um dom específico para um departamento pessoal, né? Sim. Também é responsabilidade também dos Sim, dois, assim. sim, é dos dois. Porque, assim, se o gestor, ele tá vendo que ele tem uma equipe e que ele vê que tem uma equipe que a pessoa está entregando um bom resultado, mas ele percebe que ele pode entregar mais, mas ele não está atento a fazer uma avaliação do perfil e saber assim, será que eu contratei a pessoa certa
para o lugar certo. Porque às vezes eu tô com uma pessoa, tá entregando o melhor, mas ele não tá conseguindo gerar melhores resultados porque ele tá no lugar errado. Então, tanto da parte do gestor, ele precisa ter esse olhar, quanto da pessoa também. E sinalizar, olha, ter uma oportunidade, buscar conhecimento dentro daquele dom que ele transita melhor, sabe? Então, é uma responsabilidade dos dois. Porque senão essa relação fica desgastada e acaba, assim, às vezes as pessoas saem da empresa ou o gestor acaba tomando uma decisão errada, porque ele está avaliando um perfil que ele colocou no lugar errado. Uhum. Então, ele precisa, tem a responsabilidade, sim, também. Sim. Antes da gente entrar aqui nos mitos e tal, Aham. queria que você falasse um pouquinho sobre essa trajetória, né, com as mulheres, né? Onde Sim. começou isso? Como que tem ocorrido isso? Foi de forma natural? Como foi esse trabalho que você tem feito de mentoria com as mulheres? As mulheres. Bem, primeiro começou por uma necessidade minha, né? Eu acredito que a gente precisa sempre olhar aquilo que está te incomodando e aquilo que é um problema, né, para você, você também pode contribuir com a resposta. Então, eu vim numa carreira profissional eu também sou contadora, então trabalhei muitos anos na área de contabilidade, escritório de contabilidade, e existia algo que me incomodava muito, que era realmente entender um pouco melhor a gestão. Então, eu acabei transitando a minha carreira para essa área de gestão. E dentro desse universo de gestão, eu consegui ter contato com muitas pessoas e muitas mulheres nessa posição de CEO ou de responsáveis por um negócio, um empreendimento. E eu percebi um desgaste muito grande entre conciliar a casa, família e a empresa, né? E uma responsabilidade muito grande. E nisso eu consegui ver que, tendo as ferramentas corretas, sabendo fazer uma boa gestão, é possível equilibrar. E durante essa trajetória da minha carreira de contabilidade, eu fui atuar como gerente financeira para uma empresa grande no norte do estado, chegamos a um pico de 1.300 pessoas. Houve um desgaste pessoal muito grande, porque eu mergulhei muito e isso eu não consegui equilibrar. E em 2016 eu tive um pane, sabe? Eu entrei num processo que eu tive que ir para um pronto-socorro, porque eu estava estafada, estressada. E naquele momento ali eu parei e olhei para a minha vida, porque eu já tinha vindo de um histórico de 2 câncer. Tive câncer em 2003, câncer de mama em 2003, em 2013 o segundo câncer. E em 2016 eu estafei. Então, quando eu olhei para mim, eu falei, olha, o que eu estou fazendo comigo? Não tenho equilíbrio no que eu estou fazendo, no que eu estou buscando. É isso mesmo que eu quero? É isso, eu estou feliz? E foi naquele momento que eu saí do modelo convencional e fui para a consultoria. E aí eu fiz a transição para ter mais tempo de qualidade, onde eu pudesse avaliar como equilibrar minha casa, o trabalho. E eu fui vendo essa minha necessidade, espelho também em várias mulheres que estão buscando essas respostas. E em função dessa trajetória, atuando como projeto de consultoria há mais de 10 anos, eu consegui desenvolver uma ferramenta que ajuda mulheres com alguns pilares de uma boa gestão. E são esses pilares que eu compilei numa metodologia e hoje eu ajudo mulheres que querem empreender no pequeno negócio com esse equilíbrio para poder também buscar alcançar uma qualidade de vida, né? Você Então, teve algumas transições, né, Lene, de carreira, né? E quando você começou, igual você compartilhou aí um pouco, né, como você começou essa transição, qual que foi o seu maior motivador de fazer essa transição? Além de olhar para si mesmo, olhar para a vida. eu penso que quando você começa a refletir sobre isso, você fala assim, eu preciso agregar valor, não só na minha vida, mas na vida do outro, né? Uhum. E às vezes você tem uma habilidade, uma experiência que não é só para você. Então, quando eu vi outras mulheres também com a mesma necessidade, eu falei, olha, eu consigo contribuir pela experiência, o conhecimento que adquiri. Então, assim, nada é em vão. Mesmo você falando uma transição de carreira, você não apaga o que você aprendeu, você não apaga, você vai adaptando aquela habilidade, aquele Sim. conhecimento em outros negócios. Então, minha motivação foi, além de mim, foi também olhar para outras mulheres e falar, é possível sim fazer uma transição, mas tem que ter com planejamento, você precisa ter muita prudência. Sim. Não é simplesmente Não é as só coisas. sonhar, né? Não. E não acontece de um dia para o outro. Aham. As pessoas estão muito acostumadas com resultados rápidos. E às vezes vê empresas, vê empresários
que estão lá na frente alcançando bons resultados e acho que isso aconteceu de uma hora para outra. É um ponto muito importante que você coloca. As pessoas, elas não querem pagar o processo, né? Não. E existe um processo, né? Qual foi o seu maior desafio nesse processo da primeira vez que você resolveu fazer essa transição? Bom, primeiro que a parte financeira, ela impacta muito quando você vai fazer isso. Porque quando você está num modelo convencional, então você é certo. Você, principalmente no meu caso, que eu fui para a consultoria, ou até aquele que quer empreender, né? Os resultados não vêm rápido, então você tem que fazer um bom planejamento financeiro. Porque as contas não param de chegar, você tem compromisso que você assumiu. Sim. Então você tem que ter responsabilidade nessa transição. Porque às vezes você vai fazer uma transição e você ainda tem que adquirir algum conhecimento, habilidade que você ainda não tem. E você vai precisar investir tempo, energia e dinheiro nessa transição. Para depois você falar, agora eu posso virar a chave. Uhum. Então eu vejo algumas pessoas sendo muito inconsequentes. Tentando fazer uma transição de carreira. Não tá bom aqui, vou chutar o balde, vou fazer outra coisa. E depois paga o preço, né? Então, o processo, ele é longo, né? Então, quando você vai fazer uma transição, eu fiz algumas transições de carreira na minha vida, mas sempre dentro de uma linha do que eu acredito, sempre dentro de uma linha do que eu consigo agregar, então não destoei muito da minha área. Então, eu só fui moldando aquele conhecimento em outras vertentes, né? Então, há um investimento ali, há um preço a se pagar, há um processo de aprendizado. E às vezes as pessoas não querem. Não querem, eles querem simplesmente já colher os frutos, né? Sim. Ainda mais agora que a gente está falando muito nas redes sociais, você vê resultados aí das pessoas, alguns não são verdades, né? Sim. E as pessoas se espelham e não olham a trajetória, né? Então, Vê só o resultado final, né? Só o resultado final, não vê o processo e o que aconteceu ao longo daquele caminho, né? Sim. As noites mal dormidas, porque também acontece, né, Lene? Os perrengues, né? Os Porque perrengues. às vezes as pessoas olham assim, né? Não teve um risco para assumir. Porque eu acho que assim, o correr risco, você tem que calcular ele. Se você calcula o risco e você minimamente fala, ó, se der ruim, eu consigo pagar o preço, né? Beleza, mas tem gente que não quer, eles querem simplesmente fazer. E isso é um risco muito de colocar a perder aquilo que se estava ruim vai piorar. Porque a família não tem uma estrutura, você tem todo um Tem um compromisso, apoio, tem né? que ter. Na verdade, é até passo do mito aqui, né, que a gente ia discutir agora. Não tem que estar 100%, Não, né? Pelo contrário, a trajetória você vai fazendo, isso aí, né? é no caminho. É no caminho. Você vai caminhando, vai errando, vai acertando, você vai, não deu, essa estratégia não mudou, mas você vai caminhando aonde você quer chegar. Você define aonde você quer chegar, você estabelece qual é o seu foco, né? Ah, eu quero transitar de uma carreira da área de exata para humanas, o que eu vou fazer, né? Quais conhecimentos e habilidades eu tenho que ter? Quanto tempo eu vou levar para ter esse conhecimento, para conseguir aplicar e ter resultado? Dá tempo de esperar? Eu posso esperar? Eu consigo? Eu tenho uma rede de apoio em casa que possa me ajudar a fazer essa transição? E aí fazer esse planejamento, Lene, como é que, né, quem está vendo esse podcast, tem algumas pessoas que estão ao vivo, né, sobretudo sobre mulheres, que é o seu trabalho principal, né? Mês de março estamos encerrando com chave de ouro, né, o mês de março, né? Verdade. E o que a pessoa tem que fazer? Como você, por exemplo, pode ajudar essa pessoa que quer fazer essa transição de carreira? Porque às vezes a pessoa, quero fazer, mas não sabe como começar, onde, e sozinha às vezes também não consegue. Sim. Ou faz errado, né? E aí se frustra. O que você pode ajudar ou o que você acha que a pessoa poderia fazer para conseguir fazer essa transição? Primeiro é realmente ser muito sincero no momento que a pessoa está, né? Ela está no momento que é possível fazer uma transição, como que está, principalmente o impacto financeiro. Em que momento ela está da vida, né? Quais os compromissos que ela tem, assumiu, para a partir desse momento ela olhar para dentro, né? Sem ficar projetando muito o que ainda vai alcançar. Olha o momento que está. É possível fazer isso agora? Se não, vamos planejar esse momento dessa transição. Quais os passos que eu tenho que avançar para chegar lá? Então, muitas vezes as pessoas não querem olhar para o seu saldo da sua conta bancária, o compromisso que já assumiu. É tipo, né, deixa a vida me levar, né? Não é assim. Então, o primeiro passo é saber, ok, é primeiro olhar e reconhecer, realmente
é uma transição de carreira que eu quero fazer ou eu estou insatisfeito com uma situação que eu não consegui identificar uma solução, né? Uhum. Porque às vezes é um incômodo de, às vezes quer uma oportunidade em um outro setor, né? Tá feliz com aquele ambiente, mas não conseguiu ainda encontrar o seu lugar ali. Então não é uma transição de carreira. Transição de carreira é você mudar onde você está, sair do ponto A para o ponto B, mas fazendo uma mudança, né? E às vezes você precisa intensificar isso. Então, o conselho que eu dou é assim, olhar para si e falar assim, o que está me incomodando verdadeiramente, Uhum. né? E eu vejo algumas mulheres que às vezes estão no mercado de trabalho ou estão, né, insatisfeitas, mas elas não queriam estar no mercado de trabalho. Mas estão por necessidade financeira, é um ponto. Então tem que avaliar, né? O que está buscando? É uma renda extra? É uma renda principal? Qual a motivação que ela está no mercado de trabalho? Não, não é isso. Ah, eu quero para ocupar meu tempo. Então, o que está te incomodando em casa que você precisa estar no mercado de trabalho e mesmo estando está frustrado? Então, e olhar um pouco, né? Qual é o meu momento antes de falar, não, eu quero transição de carreira aqui, porque às vezes vira modismo, né? É Aham. transição de carreira que eu quero É, fazer. e engraçado também, como você tocou aí, porque é o seguinte, às vezes a pessoa fala assim, eu não estou feliz na transição de carreira porque no meu salário simplesmente é ruim. Mas não é só isso, não é só Não, a questão salarial, mas assim, tem que olhar um todo, né? sim, Salário, bem-estar também, né? O sim, ambiente fala muito onde você está. É, eu digo por nós, né, que quando nós começamos o escritório mesmo, qual foi o motivador para isso? A gente sabia que podia entregar mais, fazer melhor do que já fazia, mas só que a gente estava preso dentro do escritório de contabilidade na condição de funcionário, sem uhum, poder tomar muitas decisões né? É lógico, né? Existe uma hierarquia que tem que ser respeitada. E falamos, olha, vamos mudar, precisamos mudar. Então, mudamos, começamos a empreender, né? Ficamos aí 5 anos, sei lá, 3, 5 anos, sem tirar R$ 1, sem sim, um real tirado do nosso escritório, e trabalhando, e trabalhando, e investindo, e trabalhando, investindo, até dizer o seguinte, não, agora é o ponto. Agora a gente vai, de fato, sair para poder. Mas isso houve um empenho muito grande sim, até chegar nesse dia e dizer o seguinte, agora é a hora de sair. uhum, Né? Então, assim, existe um planejamento, isso aí. existe uma trajetória, um, um desgaste muito grande, porque você trabalha e tem que também fazer algo paralelo para poder que aquele negócio possa fluir, Sim, né? Trabalhar de madrugada, trabalhar de manhã, trabalhar na hora de almoço. Então, existe um planejamento. Então, não pode, como você disse, tem gente que paga o preço por não ter planejado. exatamente. E às vezes também as pessoas estão falando, ah, eu tô ganhando mal. Mas qual o padrão de vida que você estabeleceu dentro da realidade que você tem? Sabe? Porque às vezes as pessoas estão querendo, assim, não estudaram, não se prepararam, estão querendo condições diferentes, mas oferecendo aquilo que tem A mesma ali, coisa a de todo mesma mundo. coisa. Então, assim, não tem como você começar, você vai sair daquele lugar, vai para outro lugar, o salário vai continuar sendo ruim, se for o caso, olhando dessa forma. Porque estabelece um padrão de vida que não é compatível com a realidade. E aí não consegue manter. Então nada vai Uhum. estar bom. Nada vai estar bom, né? Mas tem que fazer aquilo que o Denis falou, pagar o preço, tem que estudar, vai ter que trabalhar, talvez, em paralelo para até que a realidade dele muda, né? E qual a motivação que ele está indo para o mercado de trabalho ou empreendendo em alguma coisa? O que que ele quer no final, né? Então, E isso não tem jeito. Você vai aprender dentro de uma mentoria, isso aí, dentro da né? mentoria. E como é que Sim. funciona, Lene, as suas mentorias, o seu trabalho para quem quer fazer essa transição? Eu tenho no Instagram do Seja Mais Simples, o nome Seja Mais Simples é com a ideia de ser simples mesmo em tudo que você vai fazer. E não é a simplicidade de você não encarar o obstáculo como algo grandioso que você não possa fazer. Depende da maneira como você vai olhando. Então, Uhum. o Instagram do Seja Mais Simples tem uma aplicação para mentoria. Lá as pessoas respondem umas perguntas para eu entender qual é o momento dela. Porque às vezes o momento não é empreender. Às vezes é outras questões. Então, eu Uhum. preciso entender qual é o momento para que eu possa ajudar. E dentro da mentoria são 4 encontros mensais, né, online, e semanais, desculpa. Faço 4 encontros. Nesses 4 encontros eu vou ensinando os pilares de uma estrutura de um negócio. Então essa metodologia é chamada Somar.
que é uma metodologia que fala desde uma ideia, o S é do sonho, mas é uma ideia de negócio. Então, tem uns pilares, tem ferramentas para você aplicar e estruturar essa ideia desse negócio. E aí, a partir disso, partir para criar realmente qual é o objetivo do seu negócio, quais as metas que você pretende implementar. E aí, você realmente mensurar aonde você quer chegar e, através disso, criar um plano de ação e aí sim medir os resultados. Então, somar vem de sonho, objetivos, metas, ação e resultado. Então, é uma metodologia que tem uma ferramenta e dentro dessa ferramenta eu ajudo as mulheres a estruturar uma ideia que até então é solta dentro de uma ideia de um negócio. Porque às vezes quando ela vai aplicando a ferramenta, a metodologia, ela vai vendo, não era isso que eu queria. Na verdade, eu queria um negócio que me rendesse milhões, né? E que isso aí eu não precisava. Não, não é assim. Vamos lá, vamos um passo de cada vez. Então eu trago elas para dentro de uma realidade, para avaliar um pouco o momento, para depois, sim, não, agora realmente eu vou partir para abrir um negócio, é isso que eu quero, dá para eu me manter, dá para eu agora planejar minha transição de carreira, né? Então, tem muitas mulheres com muitos dons e talentos aí, e que elas podem sim fazer disso uma renda extra, ou até uma renda principal, dependendo da motivação dela, para que elas realmente se cuidem mais, se amem mais. Eu venho de um olhar mesmo da preocupação com a saúde. Eu acho que a gente tem que buscar equilíbrio, né? Então, uma forma de ajudar isso é trazendo mesmo esse entendimento, assim, onde eu estou, quem eu sou, né? O que eu quero fazer, né? Então, seria isso. Ótimo. Então vamos já pedir para deixar o arroba, né? Sim. O arroba do Soul. Seja mais simples. Seja mais simples. Então, Isso. nós vamos Tá deixar bom. aqui debaixo do vídeo. Aí Sim. quem quiser seguir já vai ter o arroba do Seja Mais Simples. Uhum. E também vou pedir o seguinte, que você curta, compartilhe, comente aí embaixo também o que você acha. E você, mulher, está aqui, uma grande mentora para te ajudar no seu dia a dia, como empreender, fazer nos seus negócios aí, seja também como CLT ou seja também como uma grande empresária. Tá Sim. bom? Então, Lene, muito obrigado, Obrigada. né? Obrigada a vocês pelo espaço, pela oportunidade. Desejo assim que cada vez mais a Exata seja essa referência, que eu sou apaixonada pelo trabalho de vocês, já disse, e quero deixar registrado aqui, porque é uma visão muito diferente de fazer gestão de negócio. E o segmento contábil precisa desse olhar de gestores, de empresários, né? E que a gente atue um pouco mais olhando no suporte para os empresários também serem bons gestores. E, então, quero agradecer esse espaço, a oportunidade. Hoje fechamos o mês de março com chave de ouro para mim. É uma alegria muito grande estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece, né? Tenho certeza que quem estiver ouvindo essa live e quem ouvir esse podcast vai ser enriquecedor, né? Obrigada. Pouquinhos minutinhos, a gente já está falando aqui há quase 30 minutos já. Sim, nem passa Né? rápido. Passa rápido, mas eu tenho certeza que o conteúdo aqui já dá para fazer uma grande reflexão, né? Literalmente fechamos com chave de ouro, mês de março. É isso aí. Então, até a próxima. O vídeo sai logo, logo. Então, lembre o seguinte, clique no sininho para receber todos os nossos vídeos. Um abraço e até mais. Tchau.